Nos Estados Unidos, senadores da oposição enviaram uma carta ao presidente do país, Donald Trump, dizendo que vem, claro, abuso de poder na imposição de tarifas ao Brasil. Os detalhes com a nossa correspondente, a Mariana Jangiacomo, direto de Washington. Boa noite, Mariana. Oi, Leandro, boa noite a todos. Leandro, essa carta foi assinada por 11 senadores democratas e divulgada pelo Comitê de Relações Internacionais do Senado. Nessa carta, os senadores começam dizendo que o Brasil e os Estados Unidos têm sim questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas, mas que a ameaça tarifária do governo de Donald Trump claramente não se dirige a essas questões, já que os Estados Unidos vendem muito mais ao Brasil do que compram. Portanto, não é exatamente o alvo das tarifas não é exatamente corrigir nada na balança comercial, porque não há o que ser corrigido na visão dos Estados Unidos. Os senadores continuam falando que, como foi mencionado explicitamente na carta, as tarifas de 50% e a ordem para a investigação das práticas comerciais do Brasil têm como objetivo primário forçar o sistema judiciário independente do Brasil a parar o processo contra Jair Bolsonaro. E os senadores continuam dizendo que interferir na soberania do sistema legal de outro país criaria um precedente perigoso para os Estados Unidos, provocaria uma guerra comercial desnecessária e colocaria cidadãos americanos e empresas americanas em risco de retaliação. Os senadores também dizem que Bolsonaro é um brasileiro sendo processado no Tribunal Brasileiro, que tem jurisdição por acusações que aconteceram ali, das quais o tribunal tem jurisdição. Dizem que ele é acusado de prejudicar os resultados de uma eleição democrática no Brasil e tramar um golpe de Estado. E os senadores falam também que usar todo o peso da economia americana para interferir nesses procedimentos em nome de um amigo é um grave abuso de poder, mina a influência dos Estados Unidos no Brasil e pode prejudicar interesses mais amplos na região. Depois dessa parte, os senadores continuam a carta falando sobre os efeitos que essas tarifas teriam na economia americana, dizendo que teriam efeitos, sim, impactos negativos na vida das famílias americanas, já que os Estados Unidos importam mais de 40 bilhões de dólares em produtos brasileiros por ano. Também dizem que o comércio entre os Estados Unidos e o Brasil sustenta quase 130 mil empregos nos Estados Unidos, que estão em risco agora com a ameaça dessas tarifas. E, por fim, os senadores afirmam que a imposição das tarifas deve aproximar ainda mais o Brasil da China, justamente no momento em que os Estados Unidos tentam combater a influência crescente da China no mundo. Ou seja, alguns pontos, destacados por essa carta são de que as ameaças tarifárias de Donald Trump ao Brasil não tem como objetivo corrigir um déficit na balança comercial, já que esse déficit não existe. Os senadores também falam contra tentativas do governo Trump de interferir no processo de Jair Bolsonaro, dizendo que isso criaria um precedente perigoso aqui para os Estados Unidos. Dizem também que essas tarifas aumentariam os preços para os consumidores americanos, ou seja, piorando a qualidade de vida das famílias americanas e ainda aproximaria o Brasil da China. Então, esses são os principais pontos dessa carta enviada por senadores democratas. Eu acho interessante observar, Leandro, que nesse momento o Partido Democrata está bem fragilizado. Os democratas ainda estão tentando entender tudo o que aconteceu no ano passado, com a perda da eleição, a desistência de Joe Biden, quem seria uma liderança nova para as próximas eleições, o que fazer, qual a estratégia para as eleições de meio de mandato no ano que vem. Então, é muito difícil os democratas se unirem nesse momento para uma causa de outro país, digamos assim, para uma causa estrangeira, porque eles já têm problemas domésticos aqui. Mesmo assim, esses 11 senadores da Comissão de Relações Internacionais acharam que o assunto era importante o suficiente para mandar essa carta aqui para a Casa Branca, para o presidente Donald Trump, pedindo então para que ele mude de ideia e reconsidere a imposição dessas tarifas contra as importações brasileiras. Leandro. Ok. Mariana, você está na Casa Branca. Há alguma previsão para alguma coletiva ou então algum anúncio aí no governo norte-americano? Por enquanto ou não?
Nesse momento não, Leandro, a gente realmente vai ter que esperar a semana que vem. Donald Trump, inclusive, saiu daqui da Casa Branca hoje mais cedo, ele foi para a Escócia, passa o fim de semana na Escócia. Donald Trump, que está muito preocupado, está enfrentando uma crise política ali por causa do caso Epstein, né, que a gente vem falando bastante aqui na programação, repórteres perguntando a todo momento sobre isso. Essa é a principal manchete nos jornais aqui e ele passa o fim de semana agora na Escócia, onde ele se encontra com o premier britânico Keir Starmer, tem uma reunião bilateral, depois volta na semana que vem, mas tudo muito quieto aqui na Casa Branca por hoje, ao contrário do que a gente vê vários outros dias, né? Por hoje tudo muito quieto por aqui, já que Trump não está, a gente também não viu nenhuma outra autoridade circulando por aqui, como muitas vezes acontece, então esse assunto realmente, eu imagino que a gente vai ter novidades mesmo só na semana que vem, Leandro. Ok, mas qualquer movimentação por aí pode chamar a gente que você retorna ao vivo aí de Washington. Combinado? Obrigado por enquanto.